Imagine descobrir que um animal desapareceu completamente da Terra, cientistas confirmaram sua extinção, livros foram atualizados, museus passaram a contar sua história como parte do passado. E então, décadas depois, alguém encontra um exemplar vivo. Parece roteiro de filme, mas aconteceu de verdade. Ao longo da história, vários animais foram oficialmente considerados extintos. Alguns desapareceram por décadas. Outros ficaram mais de um século sem serem vistos. E quando todos acreditavam que jamais voltariam a existir, eles reapareceram de maneira completamente inesperada. Hoje você vai conhecer 10 animais que desafiaram a ciência, enganaram especialistas e provaram que a natureza ainda guarda inúmeros segredos. E fique até o final, porque o último animal desta lista desapareceu por quase 80 anos e sua redescoberta foi considerada um dos maiores acontecimentos da biologia moderna. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal Mundo Fatos Curiosos e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma curiosidade fascinante como esta. Agora prepare-se, porque alguns desses reencontros parecem simplesmente impossíveis. 10. Tartaruga gigante de Fernandina. Durante mais de um século, os cientistas acreditaram que essa espécie havia desaparecido para sempre. A tartaruga gigante da ilha Fernandina, nas Ilhas Galápagos, era conhecida apenas por um único exemplar coletado ainda no início dos anos 1900. Depois disso, absolutamente nenhum sinal. Expedições inteiras percorreram a ilha vulcânica sem encontrar qualquer indivíduo vivo. A conclusão parecia inevitável: extinta. Mas em 2019, pesquisadores realizaram uma nova expedição em uma das regiões mais isoladas da ilha. Foi então que encontraram uma enorme tartaruga caminhando lentamente sobre a lava endurecida. Ela recebeu o apelido de Fernanda. Testes de DNA confirmaram algo extraordinário. Ela realmente pertencia à espécie considerada desaparecida havia mais de 100 anos. Mais tarde, outros indícios sugeriram que ainda poderiam existir mais indivíduos escondidos nas áreas de difícil acesso da ilha. A esperança voltou imediatamente. Uma espécie perdida por gerações talvez nunca tenha deixado de existir. 9. Takai. Na Nova Zelândia existia uma ave incapaz de voar chamada takai. Durante décadas ela foi extremamente comum. Mas a chegada de predadores introduzidos pelo homem devastou sua população. Em 1898 ocorreu o último registro conhecido. Depois disso, silêncio absoluto. Por quase 50 anos os especialistas ensinaram que o takai estava oficialmente extinto. Até que, em 1948, uma pequena equipe decidiu explorar um vale remoto cercado por montanhas praticamente inacessíveis. O que encontraram mudou tudo. Uma pequena população sobrevivia escondida naquele local isolado. Foi uma das maiores redescobertas da história da conservação ambiental. Hoje o takai ainda existe graças a programas intensivos de reprodução e proteção. Sem aquela expedição, talvez nunca soubéssemos que ele ainda vivia. 8. Lagarto de cauda azul de La Palma. Esse pequeno réptil das Ilhas Canárias desapareceu durante décadas. A destruição do habitat e a presença de gatos selvagens fizeram os pesquisadores acreditarem que ele havia sido completamente eliminado. Diversas buscas fracassaram. Até que, em uma região extremamente rochosa, alguns pesquisadores encontraram um pequeno grupo sobrevivente escondido entre penhascos quase inacessíveis. A descoberta foi tão inesperada que rapidamente iniciou um programa de reprodução para impedir uma nova extinção. Hoje a espécie continua extremamente rara. Mas sua simples existência já representa uma enorme vitória para a conservação. 7. O lobo da Etiópia. Embora a espécie nunca tenha sido totalmente extinta, algumas populações regionais desapareceram completamente dos registros científicos. Após décadas sem qualquer observação, pesquisadores encontraram grupos sobreviventes vivendo em áreas montanhosas extremamente isoladas. Essas populações escondidas revelaram algo importante. Mesmo quando uma espécie parece condenada, pequenos grupos podem resistir silenciosamente em regiões onde quase ninguém consegue chegar. Foi mais uma prova de que a natureza muitas vezes encontra maneiras surpreendentes de sobreviver. 6. Selacanto.
Talvez nenhum animal desta lista tenha causado tanto impacto. O selacanto era conhecido apenas por fósseis. Segundo os cientistas, ele havia desaparecido há aproximadamente 66 milhões de anos, junto com os dinossauros. Era considerado um exemplo clássico de espécie extinta. Até que, em 1938, uma pesquisadora examinava peixes capturados por pescadores na costa da África do Sul. Entre centenas de exemplares havia um peixe completamente diferente. Nadadeiras estranhas. Escamas enormes. Cor azul metálica. Ela percebeu que estava diante de algo extraordinário. Especialistas confirmaram depois que aquele animal era um selacanto vivo. Foi como encontrar um dinossauro nadando no oceano. Desde então, outras populações foram descobertas em águas profundas próximas à África e à Indonésia. O selacanto passou a ser conhecido mundialmente como um verdadeiro fóssil vivo. Sua redescoberta obrigou livros de biologia do mundo inteiro a serem reescritos. 5. Cervo de Perry David. Originário da China, esse cervo desapareceu completamente da natureza no final do século XIX. Caça intensa, enchentes e perda de habitat acabaram eliminando todas as populações selvagens. Durante algum tempo acreditou-se que ele estava completamente extinto. Mas havia um detalhe curioso. Alguns exemplares tinham sido enviados décadas antes para zoológicos europeus. Foi graças a esses poucos sobreviventes que programas internacionais de reprodução conseguiram recuperar a espécie. Décadas depois, vários indivíduos voltaram a ser reintroduzidos em reservas naturais. Hoje ele voltou a existir em ambientes protegidos. Uma verdadeira segunda chance. 4. Petrel de Bermuda. Durante quase 330 anos ninguém viu essa ave marinha. O último registro conhecido havia ocorrido no século XVII. Todos acreditavam que ela havia desaparecido definitivamente. Mas em 1951 pesquisadores encontraram um pequeno grupo fazendo ninhos em ilhotas isoladas nas Bermudas. A descoberta foi tão surpreendente que recebeu o apelido de Lázaro da Conservação. Desde então, enormes esforços vêm protegendo seus locais de reprodução. Ainda é uma das aves mais raras do planeta. Mas continua voando. 3. Valabe de rabo de unha. Esse pequeno marsupial australiano sofreu uma queda populacional dramática. Raposas introduzidas, gatos selvagens e mudanças ambientais praticamente acabaram com a espécie. Na década de 1950 ela foi considerada extinta em várias regiões. Décadas depois, pequenas populações sobreviventes foram encontradas vivendo em áreas desérticas extremamente remotas. A descoberta permitiu programas de reprodução e reintrodução. Hoje ele continua ameaçado. Mas sua história mostra que nem toda esperança desaparece junto com os últimos registros. 2. Pica-pau de bico de marfim? A polêmica que intriga cientistas. Poucos animais geram tanto debate quanto esse enorme pica-pau norte-americano. Após décadas sem registros confiáveis, muitos especialistas declararam a espécie extinta. Entretanto, ao longo dos últimos anos surgiram vídeos, fotografias borradas e relatos de observadores afirmando ter visto indivíduos vivos em florestas isoladas. Diversas expedições continuam procurando provas definitivas. Até hoje não existe consenso científico. Alguns acreditam que ele realmente sobrevive. Outros defendem que a espécie desapareceu completamente. Independentemente da resposta, essa busca mostra como ainda existem mistérios na natureza esperando por uma confirmação. Incrível sapo arlequim de Ula. Nos anos 1940, um pequeno anfíbio de Israel chamado sapo arlequim de Ula desapareceu completamente. Seu habitat havia sido drenado para combater doenças e criar áreas agrícolas. Depois de anos sem qualquer registro, ele foi oficialmente declarado extinto. Parecia um caso encerrado. Por quase 70 anos ninguém encontrou sequer um único indivíduo. Até que, em 2011, durante uma inspeção de rotina em uma reserva natural, um guarda florestal percebeu um pequeno sapo saltando próximo à água. No início ninguém acreditou. Mas exames detalhados confirmaram o impossível. Era exatamente a espécie considerada extinta.
A notícia rapidamente percorreu o planeta. Os pesquisadores encontraram outros indivíduos e descobriram que uma pequena população havia conseguido sobreviver escondida durante décadas. Foi considerada uma das maiores redescobertas da zoologia moderna. Uma espécie que literalmente voltou do desaparecimento. E ela nos lembra de algo fascinante. Mesmo com toda a tecnologia disponível atualmente, ainda conhecemos apenas uma pequena parte da vida existente na Terra. Florestas densas, montanhas isoladas, cavernas profundas e oceanos praticamente inexplorados continuam escondendo segredos que talvez só sejam revelados daqui a muitos anos. Quem sabe quantas outras espécies, dadas como perdidas para sempre, ainda esperam silenciosamente para serem encontradas. A natureza nunca deixa de surpreender. Esses 10 animais provaram que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode existir esperança escondida em algum lugar do planeta. Suas histórias mostram que a conservação da biodiversidade é essencial e que proteger os habitats naturais pode fazer a diferença entre o desaparecimento definitivo e uma segunda chance para uma espécie inteira. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses animais mais surpreendeu você? Conte nos comentários. E se conhece outro caso incrível de uma espécie que reapareceu depois de ser considerada extinta, compartilhe também. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no Mundo Fatos Curiosos e ative o sininho para continuar descobrindo as histórias mais impressionantes, misteriosas e inacreditáveis do nosso planeta. Até o próximo vídeo!